Saudações borbolísticas e sejam muito bem-vindos em mais uma incrível entrevista no Escritores e seus livros, as nossas lives literárias e musicais também. Com quem? A compositora e escritora Márcia Nascimento. Pensou que eu desistiria da nossa entrevista? Só que não. Gente, é que aconteceram diversos problemas técnicos, com a nossa live ao vivo, Não foi possível fazer ao vivo com ela. Mas também por conta do Instagram fechado que ela possui, Ela não costuma trabalhar o Instagram. E segundo a nova regra, você tem que ter um número X de seguidores para você poder participar de uma live, tanto fazer quanto participar. Mas a nossa entrevista foi feita. Eu fiz as perguntas, ela me respondeu de volta. Então, gente, fiz um vídeo super legal da nossa entrevista. E a Márcia Nascimento, ela é pedagoga, palestrante, especializada em musicoterapia, escritora da FEBACLA, embaixadora da paz e da Organização dos Direitos Humanos, olha quanta coisa, e além de compositora, ela canta também. Então nós vamos conhecer a Márcia, que é cristã, e ela compõe umas letras de muita fé na palavra de Deus. É o que nós estamos precisando, O mundo precisa. Então nós vamos conferir agora no Escritores e seus livros, afinal nós estamos aqui para falar de música, de arte e poesia. Olá, Márcia, seja muito bem-vinda em Escritores e seus livros. Até que enfim deu certo, pra gente poder conversar um pouquinho, Uma luta, gente, quase um mês. Mas que bom que tudo deu certo, Márcia, pra começar, como que você começou a sua caminhada na música cristã? E quando você percebeu que esse era o propósito de Deus na sua vida? Oi, Andréia, tudo bem? Bom, a minha caminhada na música cristã, ela começou, na verdade, desde muito cedo. Com 4 anos de idade eu já cantava e já participava de ensaios, de corais infantis na igreja. Mas o amadurecimento na fé e na caminhada mesmo, como profissional artística, da música, ela veio a partir do ano de 2017, 2018, quando as letras já tinham um número passando de 50 letras, autorais. E aí então eu decidi que eu queria seguir em frente, levando a mensagem através das músicas cristãs. E também toda essa caminhada, ela exigiu algumas renúncias, alguns tropeços, caindo e levantando, para entender de fato o propósito e estar pronta para levar isso adiante. Então foi precisamente nesse ano de 2017, 2018, quando eu passei por um problema de saúde muito intenso, fiquei desacordada quase uma semana com uma dor de cabeça muito forte, e ao ser tocada por Deus nessa enfermidade e ser curada, eu decidi que iria dedicar a minha vida ao serviço da mensagem, de levar a mensagem de Deus através das canções. Então foi assim que começou a minha trajetória musical cristã. E qual foi o momento assim mais marcante que Deus falou com você através da música, da sua música? Bom, o momento mais marcante que Deus falou comigo foi desde a primeira canção, onde Deus me deu uma ordem. A primeira música, ela se chama Vai Anunciar. E nessa canção Deus fala que Ele me criou com carinho, Ele me formou, me escolheu para levar o amor dele a todo ser. E Ele pede, vai anunciar. Então esse foi o momento assim que eu entendi que ali estava sendo confiado em minhas mãos algo para eu não desistir, para eu não parar. E em meio a todo esse processo, houveram muitas situações das quais eu pensei sim em desanimar, eu pensei em não prosseguir, muitas batalhas envolvendo a questão da saúde, depois problemas familiares, então muitas coisas aconteceram para fazer eu desistir desse propósito.
mas em todas as tempestades da vida, eu sempre senti a mão de Deus, tanto me guardando de algumas situações que poderiam me levar a um caminho sem volta, quanto da proteção e do cuidado dele através das pessoas que ele colocou no meu caminhar durante esse processo. Então foram muitos milagres vivenciados em relação tanto às letras, que elas vêm prontas, elas já vêm com melodia, quanto às circunstâncias de pessoas, que eu creio que Deus ele nunca nos abandona e ele vai se manifestar de diversas maneiras. E dentre essas maneiras estão pessoas inesquecíveis que passaram pela minha história, me ensinando, me ajudando, me levantando muitas vezes quando eu achei que eu não fosse ter força para continuar. Deus sempre se fez presente dessa maneira. E então a canção Eu Te Criei, né, ela é uma canção muito importante, uma porque foi a primeira da qual Deus me confiou toda a obra musical, depois que as outras letras que vieram, quanto pela profundidade da mensagem, né? Como se eu pudesse ver através dessa canção o amor como Deus me criou para esse propósito maior ao qual Ele me confiou. E qual a canção assim que você escreveu que nasceu assim de um momento difícil da sua vida? Teve uma canção muito especial e quase ninguém conhece ela, se chama No Profundo do Meu Sofrimento. Foi uma das músicas que eu escrevi assim em um momento de dor, mas a canção que marca a minha história, que é a canção que conta um pouco do que eu vivi, é a música Vitória e Conquista, que inclusive foi lançada em dezembro. Ela está aí nas plataformas musicais para quem quiser ouvir e conhecer, né? Porque essa música ela conta realmente a trajetória da minha vida e o final dela, né? Ela termina com o tema da música Vitória e Conquista. Vitória, né? Que é aquilo que Deus promete para nós todos. Na vida nós teremos muitos problemas, nós teremos situações das quais nós acharemos que nem iremos chegar a concluir as maravilhosas obras que Deus nos confiou. Mas vocês podem ter certeza que por detrás de uma grande batalha existe um preparo, porque Deus não envia nenhum guerreiro à frente de nenhuma guerra sem antes cuidar e preparar. E esse cuidado, ele é o processo que a gente atravessa do deserto. É o processo da dor, é o processo de ver a sua música sem ser conhecida, sabendo da profundidade que ela tem, sabendo do tamanho e da dimensão que ela pode, né, ter em relação ao alcance de pessoas, ao alcance de almas para Deus. Então esse processo ele exige muita fé e muita resiliência, porque você vê tantas coisas acontecendo e a tua música tá ali paradinha. E eu sempre uso a analogia da semente, que primeiro dorme lá na terra, no silêncio, na humildade da terra, cria raízes para baixo, para depois pegar força e a luz do sol florescer e dar frutos. Então eu gosto muito dessa analogia quando eu falo da minha história e das músicas, do tempo de espera que essas músicas levaram, né? Hoje, aos 50 anos de idade, eu falo que são 50 anos de espera, porque desde os 4 anos, quando eu abri a boca a primeira vez para cantar, eu entendia que eu não iria parar mais. Embora muitas vezes, muitas pessoas mandavam ficar quieta, calar a boca, porque a voz incomodava. E eu não entendia quando eu era criança por que eu ouvia essas coisas. Mais tarde, com a vida madura e com as percepções, né, das pessoas e da mente das pessoas, eu pude compreender que esse também era um mecanismo de uma obra do mal querendo me travar, querendo me impossibilitar de concluir aquilo que Deus confiou em minhas mãos. Mas a música Vitória e Conquista certamente foi a música que Deus me deu a letra lá atrás, bem antes de eu passar muitas coisas, para me preparar para quando eu passasse,
não desanimasse no intuito de alcançar essa vitória e conquista lá no fim. Márcia, você trabalha com música, neurociência e espiritualidade, certo? Como que essas três dimensões elas se encontram no ser humano e como essas três coisas podem juntas transformar a vida de alguém? Bom, então dando sequência à resposta anterior, eu vou falar, da música, da neurociência e da espiritualidade. A neurociências, ela é uma área da qual nós estudamos o funcionamento do cérebro humano. Então nós entendemos tudo que se passa dentro do nosso cérebro, as áreas do cérebro, sua funcionalidade, e junto com esse estudo a gente também estuda a mente. Mas a mente, ela não é o cérebro é outra coisa separada da mente, embora eles caminhem juntos, não é a mesma coisa. A mente, ela exige que nós tenhamos a capacidade de imaginar, que nós tenhamos a capacidade de sonhar, tudo isso é parte da mente. A mente cria códigos e o cérebro recebe esses códigos como uma engrenagem perfeita e vai mandar pro nosso corpo físico todo, através da coluna vertebral e das suas ramificações, todas aquelas informações dos códigos que a mente criou. Quando nós falamos de música, nós temos uma ativação total do nosso cérebro. As duas lateralidades, elas circuitam de uma forma total, e aí o cérebro, ele literalmente brilha. Quando nós ouvimos música, nosso cérebro está totalmente ativo. Então imaginem só uma engrenagem perfeita onde a música, a espiritualidade e a fé se encontram ali, tudo junto, trabalhando para que a nossa mente possa alcançar um nível de expansão maior. Então é isso que acontece, essa engrenagem, essa união dessas três áreas, tão indispensável para que nós possamos ser felizes, porque a finalidade do ser humano, ao ser criado para essa existência, é ser feliz. É ser criado para louvar, para adorar, para glorificar, para fazer da vida um eterno ato de adoração ao nosso Criador, que nos formou, que nos criou por amor, que nos deu tudo para que nós possamos nos desenvolver enquanto seres pensantes que somos. Então, às vezes eu encontro pessoas que falam assim, a vida tá indo como Deus quer. Eu falo, e aí, como está a vida? A vida vai indo como Deus quer. Um desânimo. Não, então a vida não está indo como Deus quer, porque Deus quer que sejamos felizes. Então nós temos inteligência, nós temos amor, nós temos vida, nós somos saudáveis, nós temos habilidades infinitas dentro do reino das possibilidades que é a nossa mente, e temos sim a capacidade de transformar todos esses dons em ferramentas para ajudar o ser humano a se desenvolver, Então, quando nós falamos de música, neurociência, espiritualidade, a gente pensa em algo muito sólido para transformação de mentes, para transformação e expansão de consciências. Porque, como eu disse, em uma resposta anterior, a música ela chega onde as palavras por si só não conseguem chegar. A espiritualidade nos dá a condição de, através da nossa mente, pensarmos, imaginarmos e crer naquilo que ainda não existe no plano físico, mas que lá no plano mental, na tela mental, já é possível criar para depois alcançar no plano físico. E tudo isso são áreas que se integram, Quando eu entendo a neurociências como uma ferramenta possibilitadora para que a música aconteça de forma excelente dentro de mim, dentro de um aluno que está aprendendo música, que está permeando por esse caminho musical. E ele passa então a entender isso e começa a fazer suas próprias canções e começa a entender esse mecanismo.
é mais uma pessoa a serviço da luz na Terra, mais uma pessoa que vai conseguir transmitir mensagens. Porque nós, músicos, escritores, nós que trabalhamos com a mente humana, nós somos apenas um canal para que as graças aconteçam, para que elas venham, passem por nós, sem retermos nada, porque de nada adianta ter vários talentos, habilidades, se nós não colocarmos isso a serviço do nosso próximo, né? E como diz na passagem bíblica, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então nós temos que ter consciência que se temos muito a oferecer, nós precisamos trabalhar e frutificar, né? Frutificar, porque nós também teremos uma parcela de responsabilidade das vidas que deveriam ser alcançadas através desse conhecimento, desse dom, e não foram por negligência ou por falta de confiança naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então é muito importante compreender essas áreas, se aprofundar, buscar aperfeiçoamento para poder melhor servir a humanidade. Ô Márcia, o que você acha assim, qual o papel da música cristã na vida das pessoas hoje? Bom, agora eu vou falar como neurocientista e do impacto que as ondas sonoras elas causam no nosso cérebro para responder a sua pergunta. Então, as ondas cerebrais, nós ouvimos tudo em forma de onda lá dentro do ouvido, aquilo se transforma em som, que vai também afetar todas as células do nosso corpo físico. Então, quando nós ouvimos uma música que não é uma música cristã, mas que tem um ritmo envolvente, que ela pode trazer alguma nostalgia ou alguma lembrança não tão boa, todo o corpo físico, ele sente essa vibração e ele vai passar a vibrar de acordo com aquilo que está entrando lá pelos ouvidos em forma de ondas sonoras e frequências. Então, qual é a importância da música cristã para a humanidade neste período exato em que nós estamos vivendo? Nós sabemos que o mundo está em colapso total, crises, guerras para todos os lados, as pessoas estão totalmente perdidas, sem saber quem elas são, sem identidade. E a música cristã, ela é um canal para trazer de volta ao ser humano a sua essência mais profunda. Ou seja, a comunhão plena com o Criador, com a fonte que tudo é. Então a música cristã, ela vai falar daquele que veio para nos salvar, ela vai falar de Jesus, ela vai falar do Rei dos Reis, ela vai trazer esperança, ela vai trazer paz, ela vai trazer consolo, ela vai trazer alívio. Então a música cristã, ela tem essa importância. E mais, ela chega onde as palavras por si só não são capazes de chegar. Então, muitas vezes nós ouvimos uma pregação maravilhosa, o pregador está lá, né, o padre, a pessoa que está à frente ali da pregação, falando. Muitas vezes a nossa mente está devagar por outros âmbitos, por outros pensamentos, e a gente não consegue conectar com aquilo que está sendo falado. Quando a música entra, ela vai como uma flecha direta ao alvo, porque ela vai transformando aquelas ondas, vai inundando todo o corpo físico através do líquido cefalorraquidiano, ela vai envolvendo toda a nossa estrutura e vai fazendo com que a nossa alma e a nossa consciência se eleve ao Criador. Então essa é a importância da música cristã e de trazer as pessoas para perto da fonte, para perto do amor de Deus, porque é somente vivenciando esse amor e sentindo esse amor que o mundo vai encontrar a verdadeira paz. Sem esse amor, nada é possível. Aquilo que nós denominamos como amor, aquilo que a gente julga muitas vezes ser amor, nada mais é do que uma área carente do nosso ser. É uma área que ainda precisa ser trabalhada para a gente poder entender que o amor maior, o amor incondicional, ele vai muito além do que os sentimentos da nossa fragilidade humana. E a música cristã, ela tem esse poder de ir onde as palavras por si só não podem chegar.
Entendi. Ô Márcia, em um mundo assim tão acelerado, cheio de barulho, qual a mensagem que você acredita que Deus ele quer transmitir para as pessoas através de um hino? Um hino que você canta ou que outra pessoa canta? Bom, a mensagem que Deus quer transmitir nesse mundo de barulho, nesse mundo tão agitado, as pessoas tão desconectadas daquilo que precisam se conectar, é que nós silenciemos e voltemos para dentro, porque todas as respostas não se encontram fora de nós, elas estão dentro de nós. Então nós temos nossa mente, nossa consciência e o nosso corpo físico, que é a tríade indissolúvel, né, da neuroeducação, que faz com que o ser humano consiga ter uma conexão direta com o Criador, com Deus, com a fonte que tudo é. Ao nos conectarmos com a fonte, a gente passa a viver transbordando de um amor incondicional. É um amor que não se mede em palavras humanas. É um amor que transcende nosso entendimento, transcende a nossa intelectualidade, tudo aquilo que nós já conhecemos, toda a ciência que nós já temos, tudo que nós já pesquisamos em vida, não chega aos pés daquilo que o nosso Criador tem preparado para nós. E isso não é algo para alguns escolhidos, não. A vontade de Deus é que todo ser humano se volte ao amor dele. Então, a minha mensagem, e acredito que a mensagem do Pai, é que todos voltem-se para o amor enquanto ainda há tempo. Existe um tempo para nós nos voltarmos para Deus, e hoje é o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo que o Espírito Santo ainda está sendo derramado em grande profusão na face da terra. Por isso que pessoas escrevem coisas sobre Deus, por isso que cantores escrevem coisas sobre Deus, por isso que crianças falam, Deus fala através da boca das crianças, por isso que Deus dá visões aos pequeninos, dá visões aos anciãos, dá visões a todas as pessoas que estiverem voltadas para o amor dele, para que o reino dele se estabeleça na face da terra. Para que isso aconteça, nós precisamos voltar para dentro, saber quem nós somos, entender que nós somos criaturas amadas de um ser supremo que não mediu esforços entregando seu filho único na cruz para nos salvar e nos colocou neste mundo, neste planeta, para sermos uma extensão desse amor. E é essa vontade de Deus. Em um mundo de tantas distrações, onde a internet derrama chuva de informações, derrama muitas coisas nocivas, nós estamos deixando o nosso tempo de comunhão com Deus de lado. A gente se esquece de se fechar dentro do nosso quarto, de buscar o silêncio da nossa alma e ali ter um encontro verdadeiro com o nosso Divino Mestre. Então a mensagem é essa: silenciem, não se distraiam com tudo que está à sua volta, mas volte-se para dentro, porque é ali que estão todas as respostas, e certamente aí você vai ter um encontro verdadeiro com a fonte que tudo é. E como que você mantém essa fé fortalecida diante de tantos desafios da sua carreira de artista? Olha, manter a fé fortalecida é algo muito difícil, porque são tantos desafios, como você falou, são tantas tribulações. Mas a minha maneira de manter a minha fé firme é a própria fé, a própria confiança na promessa, né? Quando Deus ele te dá uma promessa, quando ele fala que ele te criou para levar o amor dele a todo ser, e que de todas as obras que ele criou você foi escolhido para levar a palavra e o amor dele, você não pode desistir, né? Então eu não posso me dar ao luxo de simplesmente desistir. São 50 anos de espera. Imagine só, nesses 50 anos, tantas histórias vividas, tantas coisas, tantas experiências, tantas
lágrimas, tantos abandonos, tantos erros, tantos acertos. Mas em cada situação, Deus sempre me fazia lembrar quem eu era. Então eu acho que para se manter uma fé firme e inabalável, nós precisamos saber quem nós somos verdadeiramente. Nós precisamos saber que apesar de qualquer situação, de qualquer crise, de qualquer pecado, de qualquer distanciamento, de qualquer fatalidade, Deus sempre estará lá de braços abertos a nos acolher. A fonte do amor sempre vai estar ali, porque Deus, ele não muda. Deus é o ser supremo, onisciente, onipotente, né? Ele é imutável, ele não vai mudar. E quando ele nos criou, ele já sabia do que nós seríamos formados. Ele já sabia da nossa intensidade enquanto ser vivente, feito de carne e osso, né? Nossa humanidade fragilizada. Ele já sabia da coragem que nós teríamos de levar tudo até o fim, independente de qualquer circunstância. Ele já sabia de tudo isso. E por amor ele nos colocou aqui. Então, para manter essa fé, eu sempre voltei a esse ponto inicial, a essência. Eu sempre entendi quem eu era aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, eu sou um ser humano criado dentro de uma fragilidade que a minha humanidade me traz. Mas, aos olhos do Criador, eu sou um ser humano dotado de consciência, de mente e do Espírito Santo dele. Então, essa união com o Espírito Santo, ela me convence e ela me ensina a cada dia que eu posso ir além. Se eu cair mais uma vez, ele estará ali para me lembrar quem eu sou. E aí, a partir disso, então eu renovo minhas forças nas misericórdias de Deus e sigo em frente, rumo ao alvo, que é o reino de Deus. Recentemente você atravessou momentos difíceis, né? Quais você me relatou alguma coisa em particular. Você poderia resumir e dizer o que isso representou para você? Como foi? O que você aprendeu com esses momentos, esse tempo, né? Desses momentos difíceis aí que você passou? Sim, eu vou relatar. Em dezembro, muito próximo à véspera do Natal, exatamente no dia 22, eu sofri um acidente doméstico e nesse acidente eu quebrei o meu pulso. Vocês podem ver aqui, ó, a cirurgia, né? E esse acidente, ele me trouxe, assim, um reset na minha história inteira de vida, não foi só no ano de 2025. O ano de 2025 foi um ano ao qual eu passei muitos desafios em relação à saúde do meu pai, em relação às questões profissionais, e foi um ano de muitas decisões importantes, decisões que talvez até puderam magoar algumas pessoas de início por elas não entenderem de fato o fundamento dessas decisões. E tudo isso acumulou algumas mágoas, acumulou alguns ressentimentos. E no dia 22, ao cair e quebrar o pulso, vocês podem imaginar como foi para uma pessoa que vive com o violão e o violino na mão, não poder tocar os seus instrumentos. Então foi um período muito difícil de ser atravessado. Eu acredito que de tudo que eu passei na minha história de vida, dentre mais 2 outros eventos que eu atravessei, esse foi um dos que mais me marcou, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então, a minha vida era muito corrida, muitas viagens, indo para Matão, voltando de Matão, resolvendo questões, atendendo às vezes até às 10 da noite, trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Então, o que Deus me ensinou? Que eu não podia mais viver assim. E Ele permitiu que esse acidente acontecesse para eu voltar àquele estado que eu mencionei aí no vídeo anterior de resposta, voltar à minha essência. Aí com o acidente eu me desliguei do meu trabalho, da clínica que eu atendia, vim para a fazenda. Nós moramos hoje numa fazenda onde meu esposo trabalha,
vim para a fazenda e na fazenda eu me reconectei totalmente com Deus. Eu estava impossibilitada de fazer qualquer coisa, até mesmo de escrever, porque eu precisava digitar e os meus dedos estavam sem movimentos. E eu chorei muito, foram 2 meses de muitas lágrimas e muita dor. Dor física e dor na alma. Porque ao se reconectar com Deus, ao você entrar em contato profundo com a fonte criadora, as revelações elas começam a surgir. E Deus começou a me mostrar coisas que estavam acontecendo ao meu redor que eu não estava vendo, que eu não estava enxergando. E Deus foi me mostrando através de sonhos, Deus foi me mostrando através da palavra e foi me direcionando exatamente onde eu deveria estar e com quem eu deveria caminhar daqui para frente. Porque foi uma poda que ele permitiu para que eu pudesse parar tudo, aquela correria da vida que não estava me levando a lugar nenhum, somente me adoecendo, me trouxe para o silêncio, onde era eu e Deus e ninguém mais. Não teve intermediário, era eu e Deus. E os animais, né? A natureza em volta. E aí nessa reconexão eu me reiniciei. E nesta reiniciação eu voltei à minha essência mais profunda e tomei posse daquilo que Deus sempre fez e sempre quis para minha história. Então eu tomei novas diretrizes, fiquei 2 meses sem trabalhar. Nesses 2 meses eu pude vivenciar milagres, nada faltou, nada atrasou, Deus supriu todas as necessidades e de uma forma muito singela e muito serena. Então essa foi a lição que eu tirei de todo esse acidente, que de início não teria que fazer a cirurgia, mas ao perceber que havia sido colado torto o pulso, e como é o pulso que eu exerço a música, o médico achou melhor fazer a cirurgia para que os movimentos voltassem, né, com total proficiência. Então nós fizemos a cirurgia no dia 9 de fevereiro, foram colocados 5 pinos e glória a Deus, aleluia, minha mão voltou a ser o que ela era antes. E tudo isso me trouxe grandes aprendizados, principalmente na relação ao perdão, porque como eu citei aí, né, no comecinho do vídeo, eu passei por algumas situações que me magoaram, né? E eu sou um ser humano. Às vezes as pessoas acham que por eu ter o conhecimento que eu tenho, por ser neuroeducadora e ajudar as pessoas a lidar com suas emoções, eu não tenho as minhas próprias emoções, mas eu tenho e eu sou frágil também. Eu não sou uma pessoa que, embora possa parecer aos olhos de muita gente uma rocha viva, eu não sou. Eu tenho os meus momentos que eu preciso também ser ouvida, que eu preciso ser compreendida. E eu cheguei à conclusão de que no mundo raramente nós vamos encontrar esse tipo de compreensão. Então foi dentro desse contexto da dor que eu me voltei para dentro e fiz uma análise profunda de todas as situações que me magoaram, e eu liberei perdão uma por uma para as pessoas, para as circunstâncias, e pedi para Deus nunca mais permitir que eu guardasse esses tipos de sentimentos. E também cheguei a uma outra conclusão que é muito importante de nós falarmos, que tudo o que nos acontece, de alguma forma nós atraímos para o nosso campo, através da nossa mente, dessas vibrações que estão a nos envolver. Então é importante a gente chamar para si próprio a nossa parcela de responsabilidade pelas coisas que nos acontecem, porque nós temos um defeito mesmo, né, de delegar para o outro a parcela de responsabilidade que nos cabe. Então a falta de perdão, ela sim traz consequências, ela pode sim te fazer sofrer um acidente, porque nós somos totalmente alinhados àquilo que Deus criou.
Tudo que não está em bondade e harmonia está fora do contexto do Criador. Então, se eu carrego mágoa, se eu carrego tristeza, se de alguma forma eu delego para o outro a minha parte de responsabilidade daquilo que eu preciso ser ou fazer, eu estou contribuindo para vivenciar situações não agradáveis, como essa que eu vivenciei. Então, esse foi o maior ensinamento que eu tive. Dou glória a Deus pela vida, sabe? Pelo médico que me atendeu, que cuidou de mim, pelas pessoas que se sensibilizaram, né, com a situação, que oraram por mim, mas teve realmente os momentos que foi só eu e Deus. Então saibam que na vida nós vamos ter muitas tribulações, nós vamos ter muitos percalços a serem vivenciados e vencidos, mas como Jesus disse, né, coragem, eu venci o mundo. Então nós temos que ter essa coragem. Cada dia que passava, eu falava, é um dia a menos com essa dor, é um dia a menos que eu vou ter que ficar com esse gesso me impossibilitando de fazer o que eu mais amo. É um dia a menos que eu tô deixando minhas dores e mágoas para trás. E assim foram se passando, né? Foram 3 meses ao todo aí, e as coisas voltaram ao normal, graças a Deus. Então, para que guardar mágoas, né? Para que não perdoar? Para que viver deixando sempre para amanhã um pedido de perdão, uma compreensão? Então, isso foi assim o maior ensinamento que eu trouxe. E eu falei para Deus, falei para o Senhor, eu não quero iniciar 2026 com esses sentimentos. Eu quero iniciar o meu ano com gratidão. E foi muito interessante que dia 5 de dezembro teve o lançamento do livro junto com as músicas nas plataformas. E uma das músicas ela se chama Tempo de Gratidão, Eclesiastes 3. E nessa música, como todas as canções que vêm para mim, Deus sempre me prepara para aquilo que eu vou viver. E ela fala que existe um tempo para cada coisa, né? Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Então essa música, na verdade, foi a minha própria cura durante esses 3 meses. Porque provar a nossa fé é você ser capaz de ser grato em meio à dor. Porque ser grato em meio a conquistas, às vitórias, é muito fácil. Mas quando você está ali passando pelo crivo da dor, pelo profundo do teu sofrimento, e ainda assim ter a coragem de elevar um canto de adoração a Deus e de gratidão, isso faz toda a diferença, né? Então essa música ela foi o meu bálsamo durante esse período do acidente. É uma música que eu amo muito, em especial. E com certeza, né, a primeira pessoa a ser trabalhada e a ser restaurada com a própria canção foi eu mesma. E você tem projetos dentro do seu ministério musical? Bom, projetos é o que não falta, né? Não falta projetos, mas dentro da música eu costumo dizer assim que eu alcancei tudo que um ser humano possa querer alcançar. Glória a Deus, eu consegui alcançar pelo menos todas as metas que eu me propus em vida, eu consegui alcançar. Mas a música, ela tem algo assim de muito, muito especial. E eu falo que eu não quero morrer antes de divulgar as mensagens das minhas canções, seja através da minha voz, seja através de outros cantores, não importa por quem, mas que a música chegue aonde ela precise chegar. Então sim, o projeto com a música é de levar, né, de cantar, de pedir a Deus mesmo as nações por herança, como eu descrevi numa canção que eu escrevi há pouco tempo, né? Dá-me as nações por herança, porque é isso que o meu coração almeja. Porque eu sei que quando tudo isso acabar aqui nesse plano, as minhas titulações ficarão, as minhas conquistas terrenas elas ficarão, tudo ficará para trás, mas a música ela vai me acompanhar.
a música e essa missão, ela vai estar com a minha consciência onde quer que ela esteja depois daqui. Então, esse é o projeto mais importante da minha história de vida. É sim, cantar, levar a palavra de Deus, porque Deus me permitiu, mesmo, acredito que sofrendo junto comigo, Ele permitiu que eu chegasse a ter quedas profundas, a ter situações que só mesmo o amor e a misericórdia dele poderiam me levantar dos abismos, né? E eu acredito que ele permitiu tudo isso porque quando chegar a hora de falar e de realmente anunciar, não vai ser só mais uma música a ser tocada, mas vai ser a própria unção de Cristo entrando nos corações, né? Levando esses corações a entender que, apesar de tudo que possa acontecer numa história de vida, ainda há salvação, ainda há como você conseguir se conciliar com Deus, ainda há como você ser um propagador da mensagem dele, aonde quer que você esteja. E prova disso foram os apóstolos escolhidos de Cristo, que não eram homens perfeitos, não eram santos, eram pessoas muito difíceis, algumas delas, e Jesus, ele conseguiu ir além, né? Ele conseguiu, através do amor e da misericórdia e do poder atribuído a ele como Filho de Deus, enxergar luz e vida naqueles homens. E assim somos nós, né? Somos diamantes, pedras brutas, ao qual o amor de Deus lapida a cada momento, a cada dia, para que a nossa luz possa brilhar na existência. E fazer desse mundo, desse lugar, um lugar de paz, né? O reino de Deus, para ele se estabelecer na terra, é preciso que haja paz. E o mundo não tem paz, as pessoas estão cada vez mais distantes disso. E o nosso chamado é então levar essa paz, levar esse amor. Então esse é o meu projeto de vida, sim. Esse ano o meu ministério ele vai conseguir chegar onde ele tem que chegar, porque Deus está trazendo as circunstâncias, as pessoas certas para que esse momento aconteça da forma como o amor dele sempre sonhou para minha existência. Márcia, uma última pergunta para encerrar o nosso papo, que foi super interessante. Eu amei aprender muitas coisas, viu, com você. É uma pergunta dedicada a todas as mulheres, né? Todas as borboletas que estão aí em silêncio, no processo de redescoberta, em um mundo ainda muito machista, pequeno para elas, né? O que você falaria a todas as mulheres? Já que março, né, passado foi o mês da mulher, infelizmente nós não tivemos muito o que comemorar, devido a tantas coisas ruins e tristes que vem acontecendo diariamente com as mulheres, né? Então o que você falaria para elas? Bom, minha mensagem que eu tenho para deixar para as mulheres: nós somos as meninas dos olhos de Deus, né? Deus criou a mulher com tudo que a gente tem, né? A delicadeza, a sutileza, a educação, o amor, a bondade, a ternura. Mas nós precisamos lembrar que a gente precisa pedir sabedoria, porque dentro de tudo isso de bom que Deus colocou para nós, existem também as armadilhas, né, do inimigo para nos arrastar para abismos, muitas vezes sem volta. Então a mulher que é sábia, a mulher que busca sabedoria em Deus, a mulher que busca ser fiel ao chamado de Cristo, a mulher que busca vivenciar a palavra de Deus, ela vai conseguir se encaixar nesse mundo tão inadequado para nós, né? Assim, falando mediante a todas essas circunstâncias que vem acontecendo, a esses homens que ainda não entenderam, né, o que é de fato uma mulher e que só vê a mulher como um objeto de prazer ou como um pedaço de carne e esquece de olhar a essência que a mulher traz em si. Né? Foi através de uma mulher que veio o Criador para a existência. A mulher, ela tem o poder da criação, o poder de gerar vida. Então a mulher, ela precisa ser vista e respeitada
como uma joia de inestimável valor. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, sabe? Vocês não precisam chamar atenção, vocês não precisam se expor, vocês não precisam gritar aos quatro ventos quem vocês são. Apenas peçam sabedoria, porque o Espírito Santo de Deus vai guiar vocês a terem as atitudes corretas, a serem luz em meio à escuridão. Ele vai dar as condições necessárias para vocês darem um basta quando a situação puder levar vocês para caminhos que não tenham volta mediante ao amor de Deus. Então peçam sabedoria, porque a sabedoria é o maior presente que Deus pode nos dar. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a mulher tola a destrói. Então que nós possamos ser mulheres sábias. Aí existe uma questão que eu ouço muita gente falando, né? Ah, mas então eu tenho que ser submissa, eu tenho que fazer tudo o que o homem quer e as minhas vontades. A gente precisa só lembrar que nesse caso a submissão não é o esposo, mas sim a submissão à vontade do nosso Criador. Quem está submissa à vontade de Deus e quer fazer a vontade dele, vai ser uma boa esposa sem se ferir ou se ofender quando ela tiver que fazer coisas em junção com seu esposo. Ela vai ser uma mulher agradável aos olhos desse esposo. Se ela não tem esposo, se ela decidiu não ser mulher, se ela decidiu, mulher não é esposa, se ela decidiu não ser mãe, ela pode ser dentro da sociedade um canal de luz, ajudando a incentivar outras mulheres, ajudando a construir histórias que edificam vidas. Então, sob a nossa responsabilidade, está todo o poder que vocês podem imaginar, porque a mulher sábia, ela consegue agradar as pessoas, ela consegue chegar onde ela tem que chegar, ela consegue, através da delicadeza, da educação, se fazer compreendida, mesmo quando essa compreensão possa trazer tristeza ou desânimo para outra pessoa, mas só pela doçura e pela humildade, pela sabedoria, ela consegue chegar onde ela quer. Então sejam mais que borboletas, sejam mulheres sábias, sejam mulheres unidas ao Espírito Santo, porque vocês não foram feitas para menos, nós fomos criadas para as alturas, né? E para estar nas alturas, a gente precisa fortalecer nossas asas, nós precisamos estar unidas à fonte. Então sejam essas mulheres, tá? E no que for preciso, eu estou aqui para ajudar cada um de vocês. Andréia, quero te dar um beijo e o meu carinho, minha gratidão por esse momento. Eu fiquei muito feliz de poder responder suas questões, embora nossa live não deu certo, nós tivemos alguns entraves aí, você não desistiu. Então assim, eu quero agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pelo seu lindo trabalho, pedir que o Espírito Santo sempre mantenha esse teu jeito de menina mulher, que você possa ser um canal de luz para todas nós, para todas as pessoas que te seguem, e que nós possamos ter muitos outros momentos maravilhosos como esse, né? Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram a entrevista e dizer que eu estou aqui, falo que é um clique de distância, né? Tem o meu Instagram, que é @marcianeuroeduca, apesar de não ser muito movimentado, mas vamos começar a movimentar, porque por conta de não ter essa movimentação, a gente perdeu a live. E vamos começar a fazer um canal também no YouTube, já tenho esse canal, para começar a divulgar os trabalhos aí musicais e literários ao longo aí desse ano de 2026. Então que Deus abençoe a todos e que vocês possam sim ter uma vida leve e feliz, porque essa é a vontade do Criador, que nós nascemos para vencer e ser feliz. Um beijo! E assim chegamos ao final de mais um encontro super especial no Escritores e Seus Livros, as nossas lives literárias e musicais também. Hoje nós tivemos a alegria de conversar com a Márcia Nascimento, pedagoga, escritora, cantora, e que nos presenteou
com palavras muito inspiradoras, de muita sensibilidade e muita arte. Márcia, nossa eterna gratidão por você compartilhar a sua trajetória, né, a sua fé, as suas músicas, as suas obras conosco, né? Foi um momento muito enriquecedor, eu aprendi muito com você, cheio de significado pra gente e muito importante, tá? E a você do outro lado, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, você que ainda vai assistir essa live, você que assistiu, muito obrigada por estar conosco, tá? Em mais um Escritores e Seus Livros. A sua presença faz toda a diferença, tá, gente? Márcia, antes da gente assim se despedir, eu quero fazer um pedido especial para você poder nos abençoar mais uma vez, cantar um louvor pra gente encerrar aqui o Escritores e Seus Livros, esse momento tão lindo que foi hoje conhecer o seu trabalho, tá bom? E terminamos aqui com o coração aquecido e cheio de gratidão. Viva a música, viva a arte, viva a poesia, viva os nossos sonhos. Até o próximo Escritores e Seus Livros, gente. Tchau! Além do que palavras, é ter sentimento de alma que se expande ao coração, ter gratidão pelo que foi, o que será e o que é, um exercício de fé, por ser grato antes de se ter. É amar quando o silêncio insiste em prevalecer. É louvar quando tudo se cala e só resta obedecer. Debaixo do céu existe um tempo determinado por Deus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar.